Bem-vindos ao canal Fonte de Água Viva. Aqui buscamos juntos a esperança que sacia a alma. E hoje vamos mergulhar em uma história poderosa. No calor escaldante do deserto, um homem cansado se aproxima de um poço. A sede o consome, mas não é apenas água que ele busca. A história de Jesus, a fonte de água viva, é muito mais do que um relato antigo. É um convite a mergulhar em uma transformação profunda. Imagine a cena. Uma mulher samaritana, cheia de dúvidas e desespero, encontra-se com ele. A conversa que se desenrola é um divisor de águas, literalmente. O que será que aconteceu naquele momento? Cada palavra de Jesus ressoa como uma gota de esperança em um mundo sedento por significado. Ao longo da história, muitos têm se questionado: o que realmente significa beber dessa água viva? É uma busca que transcende séculos e culturas, tocando corações e mudando destinos. A dúvida e a sede interior nos levam a refletir. Até onde estamos dispostos a ir em busca dessa água? A cada passo nessa jornada, somos desafiados a olhar para dentro e perceber que a verdadeira saciedade vai além do físico. Prepare-se para explorar como essa fonte de vida pode transformar a sua realidade e renovar suas forças. Acompanhe-nos nesta jornada em busca da verdadeira fonte de vida aqui no canal Fonte de Água Viva. Água viva é um símbolo poderoso e multifacetado nas Escrituras, representando não apenas a pureza, mas também a essência da vida espiritual. Em muitas culturas, a água é vista como uma fonte de renovação e purificação, mas nas tradições bíblicas, esse simbolismo é elevado a um novo patamar. Água viva é frequentemente associada à vida eterna, a presença de Deus e a graça que flui para aqueles que a buscam. Ao compreender esse simbolismo, podemos perceber como ele se entrelaça com a nossa própria busca por significado e satisfação espiritual. Quando falamos de água viva, estamos nos referindo a uma água que não é apenas potável, mas que possui a capacidade de transformar vidas. Essa transformação é um convite para que os indivíduos abandonem suas lutas e busquem uma nova vida em Cristo. Água viva é um símbolo de esperança e restauração, prometendo purificação e renovação. É uma metáfora que nos lembra que, assim como a água é essencial para a vida física, a água viva é essencial para a vida espiritual. Este conceito nos leva a refletir sobre o que nos sacia de verdade e como podemos nos conectar com essa fonte de vida. Um aspecto importante do significado espiritual da água viva é a ideia de que ela é acessível a todos. A água viva não discrimina. Ela é uma oferta universal de graça e misericórdia. Essa acessibilidade é fundamental para a mensagem cristã, que enfatiza que todos são convidados a se aproximar de Deus e a experimentar essa renovação. O simbolismo da água viva nos encoraja a lembrar que, independentemente de nossas circunstâncias, sempre podemos buscar essa fonte de vida e encontrar consolo e purificação. Além disso, a água viva nos ensina sobre a importância da continuidade e da fluidez na vida espiritual. Assim como a água que flui de uma fonte, nossa vida espiritual deve ser dinâmica e em constante crescimento. Jesus, ao se apresentar como a água viva, nos convida a um relacionamento contínuo com Ele, onde o crescimento espiritual é uma jornada, não um destino. Essa ideia nos desafia a nos mantermos abertos ao aprendizado e à transformação que vem da conexão com o divino. Por fim, o significado espiritual da água viva nos leva a uma reflexão sobre a nossa própria sede espiritual. Muitas vezes, buscamos saciar essa sede em lugares que não oferecem verdadeira satisfação. As distrações do mundo, os prazeres temporários e as preocupações cotidianas podem nos afastar da fonte de água viva. Reconhecer essa necessidade e voltar-se para Jesus como a solução
é um passo crucial na nossa caminhada de fé, pois ele promete não apenas saciar nossa sede, mas também nos oferecer uma vida abundante. As referências bíblicas que mencionam Jesus como a fonte de água viva são fundamentais para entendermos a profundidade desse conceito. Um dos textos mais impactantes se encontra em João 4, 10, 14, onde Jesus conversa com a mulher samaritana. Ele diz: se você soubesse o presente de Deus e quem está te pedindo água, você pediria e ele lhe daria água viva. Essa passagem ilustra não apenas a oferta de Jesus, mas também a necessidade humana de algo mais profundo do que a água comum. A água viva aqui é apresentada como um dom divino que transforma a vida e preenche um vazio existencial. Em João 7, 37 e 39, a mensagem se reitera quando Jesus, durante a festa dos tabernáculos, convida os que têm sede a virem a ele e beberem. Ele explica que, do seu interior, fluirão rios de água viva. Essa imagem é poderosa, pois sugere que a vida espiritual que encontramos em Cristo não é apenas para nós, mas tem um potencial de transbordar e impactar outros. Essa dinâmica da água viva nos ensina que o que recebemos de Deus não deve ser guardado, mas compartilhado, multiplicando a vida e a esperança ao nosso redor. Essas passagens bíblicas têm implicações profundas para a nossa vida diária. Elas nos lembram que a sede espiritual pode ser saciada, mas que essa satisfação requer uma ação de nossa parte, um movimento em direção a Jesus. Ao reconhecer que Ele é a fonte, somos convidados a buscar essa água viva ativamente, desenvolvendo um relacionamento que nos permite experimentar a plenitude que Ele oferece. A leitura meditativa dessas passagens pode nos levar a uma compreensão mais rica do que significa viver em comunhão com Deus. Além disso, as referências bíblicas à água viva nos ajudam a ver a continuidade do tema ao longo das Escrituras. Desde as águas de Moisés no deserto até os rios do Éden, a água sempre esteve presente como um símbolo da provisão divina. Jesus, ao se apresentar como a água viva, cumpre e transforma esse simbolismo, ligando a antiga aliança à nova, mostrando que Ele é a consumação das promessas de Deus. Esse elemento de continuidade nos dá segurança em nossa fé, sabendo que a busca por Deus é uma jornada que começou muito antes de nós. Por último, a reflexão sobre essas referências bíblicas nos encoraja a considerar como podemos ser portadores dessa água viva em nossas próprias vidas. Assim como Jesus se ofereceu a outros, somos desafiados a fazer o mesmo, sendo fontes de esperança e renovação para aqueles que nos cercam. A água viva, então, não é apenas um conceito espiritual, mas uma prática de vida. Compartilhar essa mensagem é um ato de amor e serviço, refletindo o que recebemos de Cristo. Quando falamos sobre a sede espiritual do ser humano, é interessante perceber como essa necessidade é intrínseca à existência humana. Desde os primórdios da humanidade, as pessoas buscam algo que traga satisfação, um preenchimento que vai além das necessidades físicas. Essa busca incessante pode ser observada em diferentes culturas e religiões, onde o desejo de encontrar significado e propósito é universal. Jesus, ao se referir a si mesmo como a água viva, nos mostra que Ele é a resposta para essa sede profunda e muitas vezes angustiante. A sede espiritual se manifesta de várias maneiras em nossas vidas. Muitas pessoas se sentem vazias, mesmo quando suas necessidades materiais estão atendidas. Essa sensação de falta pode se traduzir em ansiedade, depressão ou um sentimento de desespero. A água viva representada por Jesus é, portanto, um convite para que as pessoas olhem além das circunstâncias imediatas e busquem uma conexão mais profunda com o divino.
É uma lembrança de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, existe uma fonte de esperança e renovação que pode ser encontrada nele. Além disso, essa relação com a sede espiritual também envolve a compreensão de que muitas vezes tentamos saciar essa fome e sede com coisas que não são duradouras. O prazer momentâneo de bens materiais, relacionamentos superficiais ou conquistas profissionais, por exemplo, pode oferecer um alívio temporário, mas não traz a satisfação plena que a alma anseia. Jesus, como água viva, representa a fonte, que traz não apenas alívio, mas transformação. Ele oferece um relacionamento que satisfaz a essência do ser, trazendo paz e propósito. Jesus é descrito como aquele que dá de beber para que nunca mais tenhamos sede. Essa promessa não se limita a um momento específico, mas se estende por toda a vida do crente. A cada dia, ao se aproximar dele, as pessoas podem experimentar uma renovação contínua que sacia não apenas a sede espiritual, mas também as ansiedades e preocupações do dia a dia. Assim, a água viva se torna um símbolo de conforto e esperança, uma garantia de que não estamos sozinhos em nossas jornadas. Portanto, ao reconhecermos Jesus como a água viva, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias sedes. O que estamos buscando para saciar nossos anseios? O que estamos colocando como prioridade em nossas vidas? Essa reflexão nos leva a um caminho de autoconhecimento e de busca por uma conexão mais profunda com aquele que é a verdadeira fonte de vida. Em um mundo que frequentemente nos distrai e nos afasta do que realmente importa, Jesus nos convida a voltar a Ele, a saciar nossa sede em sua presença amorosa. A conexão entre a água viva e o Espírito Santo é uma parte fundamental da experiência cristã. Quando Jesus fala sobre a água viva, ele não se refere apenas a uma satisfação momentânea, mas a uma transformação profunda que acontece na vida dos crentes através do Espírito Santo. Este, por sua vez, atua como um agente de mudança e vitalidade, permitindo que os seguidores de Cristo vivam de maneira plena e abundante. É interessante notar que, na tradição cristã, o Espírito Santo é frequentemente associado à água, simbolizando limpeza, renovação e vida. No livro de João, Jesus menciona que o Espírito Santo seria enviado para habitar nos crentes, tornando-se uma fonte interna de água viva. Essa promessa é significativa, pois demonstra que a água viva não é apenas uma experiência externa, mas algo que flui de dentro para fora. O Espírito Santo, portanto, habita em cada crente, oferecendo consolo, orientação e poder para viver de acordo com os propósitos de Deus. Essa realidade transforma a maneira como os cristãos enfrentam os desafios da vida, pois eles não estão sozinhos. Têm dentro de si uma fonte de força e esperança. Além disso, a presença do Espírito Santo na vida do crente é uma garantia de que a transformação é possível. Muitas vezes, lutamos com hábitos, pensamentos e comportamentos que parecem impossíveis de mudar. No entanto, o Espírito Santo age como um agente de transformação, permitindo que os crentes experimentem uma nova vida em Cristo. É através dessa obra que a água viva se torna uma realidade prática, trazendo renovação e a capacidade de viver de maneira que honra a Deus. Outro aspecto importante é que a água viva também representa a fertilidade espiritual que o Espírito Santo traz para a vida dos crentes. Assim como a água é essencial para o crescimento das plantas, o Espírito Santo alimenta a vida espiritual, permitindo que os crentes frutifiquem em amor, alegria, paz e outras virtudes do fruto do Espírito. Essa dinâmica é vital para o crescimento da igreja e para a missão de levar o Evangelho ao mundo. A água viva, portanto, não é apenas uma bênção pessoal, mas uma fonte de bênçãos que flui para os outros,
impactando a comunidade. A conexão entre a água viva e o Espírito Santo nos chama a viver de maneira consciente e intencional. Reconhecer que temos dentro de nós essa fonte de vida nos encoraja a buscar uma relação mais profunda com Deus, a permitir que o Espírito Santo nos guie e a compartilhar essa água viva com aqueles ao nosso redor. A vida cristã, portanto, não é apenas sobre crenças, mas sobre uma experiência viva e dinâmica que transforma não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Reconhecer Jesus como a água viva não é apenas um conceito teológico, mas uma verdade que tem profundas implicações para a vida cristã. Quando os crentes entendem Jesus como a fonte de água viva, isso transforma não apenas a maneira como se relacionam com Ele, mas também como se relacionam com o mundo ao seu redor. A prática da fé, por exemplo, é revitalizada. Os cristãos são chamados a buscar essa água viva constantemente, não apenas em momentos de necessidade, mas como um hábito diário que sustenta suas vidas espirituais. Isso significa que a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com outros crentes se tornam fontes de renovação e vitalidade, permitindo que a presença de Jesus flua através deles. Além disso, a adoração ganha um novo significado quando se entende a água viva como parte central da experiência cristã. Os cultos não são vistos apenas como momentos de ritual, mas como oportunidades para se conectar com a fonte da vida. A adoração se torna um ato de gratidão e reconhecimento da saciedade que Jesus proporciona. As músicas, as orações e as leituras bíblicas são impregnadas com um sentido de busca pela água viva, criando um ambiente onde a presença do Espírito Santo pode se manifestar de maneira poderosa. Os adoradores, então, não apenas participam, mas se tornam canais dessa água viva, transmitindo-a a outros. A missão cristã também é profundamente impactada por essa compreensão. Quando os crentes reconhecem Jesus como a água viva, eles se sentem compelidos a compartilhar essa verdade com os outros. A sede espiritual da sociedade se torna uma prioridade, e a evangelização não é vista apenas como uma obrigação, mas como um ato de amor e compaixão. O desejo de levar a água viva a todos que estão sedentos se torna um motor para ações sociais e evangelísticas. Os cristãos se tornam agentes de transformação, buscando não apenas atender às necessidades materiais, mas também às espirituais, oferecendo a Jesus como a solução para a sede que muitos nem sabem que têm. Essa perspectiva também incentiva os crentes a viverem um estilo de vida que reflete os valores do reino de Deus. Ao reconhecermos que Jesus é a água viva, somos chamados a ser agentes de renovação e esperança em nosso meio. Isso pode se manifestar em ações de justiça, misericórdia e compaixão. A vida cristã, portanto, não se resume a uma prática religiosa pessoal, mas se expande para uma missão coletiva que busca saciar a sede espiritual da sociedade. A busca pela água viva se torna um chamado para transformar ambientes e comunidades, refletindo o amor de Cristo em ações concretas. Por fim, entender Jesus como a água viva nos desafia a viver de maneira autêntica e íntegra. A saturação espiritual que ele proporciona nos leva a questionar o que realmente estamos buscando em nossas vidas. Muitas vezes, nos perdemos em busca de satisfação em coisas temporais que não podem saciar nossa sede. Quando reconhecemos que Jesus é a única fonte de verdadeira satisfação, somos levados a uma vida de arrependimento e transformação. Isso não apenas nos beneficia individualmente, mas também tem um efeito cascata sobre aqueles que nos rodeiam, levando-os a buscar essa mesma água viva que nós encontramos. Assim, a vida cristã se torna um testemunho poderoso da transformação
que ocorre quando se reconhece Jesus como a fonte da verdadeira água viva. À medida que refletimos sobre Jesus como a fonte de água viva, é essencial lembrar que essa água não é apenas para nós, mas transborda para aqueles ao nosso redor. Você já parou para pensar em como a sua vida pode impactar outras pessoas? A água viva que recebemos de Cristo é um presente que nos transforma e que devemos compartilhar. Imagine por um momento, cada conversa, cada ato de bondade, cada gesto de amor é uma oportunidade de levar essa água viva a alguém que está sedento. Como você pode ser um canal dessa transformação hoje? Agora, pense nas situações da sua vida. Há alguém precisando de palavras de encorajamento? Ou talvez uma atitude que reflita o amor de Jesus? A verdadeira essência de ter essa água viva é também se tornar uma fonte para outros. Então, que tal fazer um compromisso? Compartilhe nos comentários como você pretende espalhar essa mensagem de esperança e amor. Ao final do dia, que possamos lembrar que ser um seguidor de Cristo é mais do que apenas beber da fonte. É permitir que outros também conheçam essa água que sacia a alma. Está pronto para ser essa mudança? Vamos juntos nessa jornada.